Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Então nosso tema de hoje é nossa luta. Repita comigo, nossa luta. Nossa luta. Nós somos uma igreja madura, amém? Você crê nisso? Amém. Então, a gente não tem mais lutas comuns, né? Lutas comuns seriam: ai, não gostei do jeito que você se vestiu. Ah, não gosto muito da fulana de tal. Ah, esse teu jeito de pregar não me... né? A gente já passou desse tipo de entendimento. Nós já estamos numa maturidade que as nossas lutas são outras, né? Quando a gente não se ocupa com coisa boba, a igreja ela passa a avançar e passa a caminhar. O pessoal que está lá atrás tem bastante lugar aqui na frente. Ana Júlia, ó, tem 3 aqui, 2 ali, tem 5 ali atrás da segunda fileira. Vocês podem ficar à vontade para sentar. Então eu quero incentivar você, assim como eu, a entender que você já não batalha mais as batalhas que Jesus já venceu, não é verdade? Se Jesus já venceu uma batalha, seria muito vã a gente lutar a mesma guerra. Então, qual é a minha e a sua guerra? Qual é a nossa batalha? Lembrei daquela música, né? This is how I fight my battle. Daí tem em português, né? Assim que eu luto minhas guerras. Você não fica esperando ele contar como que você luta? Porque eu fui pesquisar a música, eu falei, mas ele não fala nada. Daí ele fala, parece que estou secado, mas sou... Pensei, é isso mesmo, mas somos guardados por ti. Então, no fundo, essa música fala sobre um lugar de batalha que é nele, num lugar que a gente espera. Mas eu confesso que eu fiquei surpresa que essa música só tem 2 frases, praticamente. Fiquei meio decepcionado, porque podia ter mais umas coisas boas, né? Porque é tão legal essa frase. É assim que eu luto as minhas batalhas. Como, né? Como que eu luto as minhas batalhas? Então, nessa noite eu quero me aprofundar sobre a nossa luta, né? A luta de uma igreja madura. Eu queria lembrar vocês daquele texto que diz: nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra... Ah, muito bem. A gente muitas vezes lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a gente aí não quer lutar nada, né? O Cal fala, né? Quem governa não luta, mas na verdade quem governa luta de uma forma diferente, né? Então não é que nós não lutamos, não é que nós estamos aqui sem, né, de várzea. Nós estamos aqui muito conscientes, sabendo que existe algo para nós fazermos. Senão a gente nascia de novo e já era promovido, né? Jesus já levava a gente, mas não é assim. Então nós temos vivido dias onde essa realidade ainda não é tão visível aos nossos olhos, né? Nós temos pessoas que ainda brigam na internet. Eu sei que não é o caso de vocês, né, pessoal? A gente não faz essas coisas. Nós temos pessoas que brigam politicamente, né? Saem na rua no tapa para brigar, mas não é o caso de vocês, né? Mas eu achei muito legal. Eu gosto muito de observar como que o Espírito Santo trabalha em mim. E um dos meus sonhos era fluir assim no Espírito Santo, como eu vi os pregadores que eram meus heróis, né? Então eu vi a galera caindo. Eu nunca caí, mas eu achava muito legal. E pôr a mão na cabeça e transferir unção. E eu estava na expectativa no Espírito, eu falei, quando que eu vou sentir isso, né? Porque a gente não produz nada, a gente não faz algo porque a gente viu. Mas eu pensei, nossa, se o Espírito Santo age aqui, mais salva de palmas para Gi, que veio de Floripa também, chegou agora. Ai, que lindos. Estão preenchendo os lugarzinhos. Tem 3 aqui, Hanna pode sentar no meu lugar, que ali meus filhos já foram, fica à vontade. Temos também uma noiva que ficou noiva, não sei se ela está aqui, mas ela me mandou uma fotinha. Bom, acho que não sei se está tão divulgado. Depois a gente... Olha lá, ela falou o nome e depois ficou, meu Deus, será que todo mundo sabe? Bem-vindos, pessoal. E eu fiquei nessa expectativa, então chegou um culto que eu já conversei várias vezes com vocês, até comentei. No culto que a banda... A Life estava no Shopping Jardim das Américas. Então me veio um negócio dentro de mim. E eu tinha uma certeza do que o Espírito Santo falou comigo.
E o que me fez levantar aquele dia e passar o maior mico da minha vida, né? Porque depois que você faz algo ousado, não sei se você é assim também, você fica pensando, o que eu fiz, o que eu falei, devia ter falado isso, nossa, não falei aquilo, pus a mão na cabeça do alemão, e um dos alemães, ele me olhou muito estranho, assim, eu pus a mão, ele fez tipo, o que ela tá fazendo? Porque nem português ele entendia, né? Então nem minha oração ele entendeu, ele só viu uma doida lá, ultrapassando o horário do culto e pondo a mão na cabeça de todo mundo. E aí eu vim aqui no almoço que tinha depois com eles, eu escutei eles tirando um sarro assim, sabe? Do lado assim, eu vi o cara fazendo assim, daí eu falei, droga, né? Tipo, ferrei e tudo, por que eu fui fazer e tal? E é interessante como a nossa ousadia, muitas vezes, ela já vem seguida de um... Sabe aquele brinquedinho? Hoje eu brinquei com a Bethany com esse negócio. Primeira vez que você fica dando martelada. Hã? Boiô? Ioiô. Não, que você fica dando martelada, sai o bonequinho e você, né? Você fala assim, primeira vez que eu tentei fazer. Não tentei, né? Não que eu quis fazer. Mas eu fui ousado e daí já vem na cabeça. E eu acho que isso é muito estratégico das trevas para que a gente pare de ser ousado. Pare de falar, pare de se expor. E depois... as coisas ruins eu ouvi de mim mesmo logo depois que eu fiz isso, e depois eu ouvi os testemunhos, e aí a gente já fica um pouco mais aliviado, né? E sabe que a gente não está ficando doido, né? Obrigado, Jesus, né? Mas eu fiquei analisando o que foi que me fez levantar e colocar a mão na cabeça de todo mundo. O Espírito Santo, o que aconteceu dentro de mim para que eu, depois de 30 anos de convertida, tivesse uma postura dessa. O que aconteceu, né? E dentro de mim, existe algo que eu creio que isso acontece com a igreja madura, é que a revelação, ela te leva a uma atitude. A Bíblia fala, crie, por isso falei. E muitas vezes eu fico incomodada comigo, porque se eu não falo, é porque eu ainda não criei certo, eu não entendi. A crença, ela não está tão forte dentro de mim a ponto de eu abrir minha boca. Então, eu tenho me analisado porque eu falava mais de Jesus na época que eu era legalista do que na época que eu creio na graça. Creio também que eu tenho mais frutos do que na época que eu falava de Jesus porque eu tinha que falar. Mas eu percebo que o meu crer, ele precisa crescer. Então, eu queria incentivar você todas as vezes que você percebe algo na sua vida que ainda não está trazendo o fruto que você tanto anseia. Talvez Deus quer te dar uma revelação para que aquilo que você crê se torne mais forte do que a realidade que você vê. Porque foi isso que aconteceu comigo. O Espírito Santo falou e para mim já não importava mais a realidade, né? E eu sou grata por mulheres e homens como vocês que são ousados e que estão aqui porque dão passos ousados. Obrigada, Jesus, porque nessa noite existem pessoas aqui que não só colocam a fé e usufruem da fé para si, mas eu agradeço, Pai, porque nesse lugar existem pessoas ousadas, cheias de ousadia. E nessa manhã nós queremos fazer o contrário do que esse martelo na cabeça. Eu creio que o Teu Espírito nessa noite quer nos impulsionar a sermos ainda mais ousados na luta que nós fomos chamados para lutar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, eu tenho tido umas experiências interessantes onde eu me sinto... sabe quando você está batalhando e está tudo bem? Não sei se você já passou por isso. Você acordou bem, está tudo bem, você ama a igreja, ama as pessoas, mas você está batalhando. E eu creio que essa é a igreja madura, é uma igreja onde a nossa luta, ela já não é mais física, terrena, não é mais contra alguém, né? Porque a gente já entendeu algo. Mas a nossa luta... A palavra de Deus vem nos confirmar, e através da vida do Alisson, que veio aqui, falou sobre demônios, principados e potestades. Então, essa é a nossa luta. Não é estranho se alguém perguntar para você, Sara, e aí, como foi a luta da semana? O principado lá tava mal, né? Tava meio... A gente não tem muito como interpretar em palavras as nossas lutas, porque são lutas invisíveis, são lutas que você não vê. E numa dessas lutas, eu cheguei no cinema, no Jardim das Américas, e eu cheguei atordoando com o carro e estava discutindo saudavelmente com ele no carro, falando sobre brigando com ele, porque
a mesma medida que a mensagem dele é poderosa para libertar, ao mesmo tempo a forma como ele fala não chega onde chega pela forma como ele chega. E ele estava abrindo o coração dele, meio que chorando assim, as pitangas, falando: Aline, eu prometo para você que eu não faço de propósito. Eu falei: amor, eu te conheço, né? Eu sei. E no fundo, meu esposo é um milagre, né? Ele viveu e conviveu com pessoas da rua, né? Pessoas que tinham um contexto totalmente destruído. E como Deus foi bom com a família dele, com o meu sogro, minha sogra, de até aqui ele continuar servindo ao Senhor, né? Por muito menos a gente para, por muito menos a gente escuta pessoas parando. E eu agradeço que não é o caso. E a gente chegou lá e eu meio atordoada dei a mão para ele. E fui pro louvor, né? Dando aquela mão assim meio, vamos lá, tipo, vamos, né? E nisso a gente começa o louvor no Jardim das Américas. E o Tim, a Marlete, sai do seu lugar e só começa a orar em línguas sobre mim. E eu sou muito criativa, porque eu sempre acho que eu vou interpretar tudo que as pessoas oram em línguas. E daí eu começo, né? Nossa, ele deve estar falando isso e isso. E aí eu comecei a ver a história do povo que ficou dando 7 voltas no muro, para que aquele muro da terra de Canaã caísse. E o Senhor falava comigo: Aline, vocês estão na 6ª volta e meia, só mais meia volta. Só mais meia volta. E essa história veio no meu coração e eu pensei: cara, eu já aguentei 6 voltas e meia. O que é meia volta, né? Para quem já fez 6 voltas e meia, né? E quando eu falo isso, o Tim grita e fala: marchem, 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 marchem. Eu falei: nossa, acho que a minha interpretação hoje foi boa, né? Porque combinou muito, né? Eu falei: Espírito Santo, muito obrigada. Eu não vou parar, sabe? Mas estava tudo bem. Eu não estava querendo parar porque estava algo ruim, porque, né, alguma coisa de extremo aconteceu. Mas era algo numa região que eu não consigo interpretar, nem sei falar. Mas que na hora que o Tim orou, aquilo saiu, o peso saiu. O Tim, acho que foi lá na região celestial, foi lá, atacou os bichos que estavam lá brigando um com o outro, livrou, e aí eu fui para casa. Falei: impressionante, impressionante, assim, tirou com a mão. Qual que é o remédio que tinha essa propaganda? Mas é mentira, quem tira com a mão mesmo é Jesus. E eu cheguei em casa cheia de expectativas, cheia de alegria, pensando: mais meia volta, né? Então bora lá. Se essa palavra é para você também, então creia, mais meia volta, né? As promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida e na minha vida. E aí nesse dia eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, tanto na questão da Alemanha, dessa minha postura, tanto na questão do que aconteceu com o Tim naquela manhã de domingo. E aí vem o Alisson aqui e ele prega, e a hora que ele fala isso, eu pensei: era isso. Ele diz: demônios, quando nós estamos lutando com demônios, ele comentou, não sei se vocês lembram, que ele falou que ele expulsou um demônio uma vez falando vaza, né? Ele falou assim: demônio a gente faz assim e fala vaza. Eu já fiz isso, ele falou, e o bicho saiu. Mas ele falou: principado e potestade tem a ver com a sua influência no reino espiritual. Até onde vai a sua influência? E daí ele citou o meu esposo, falou que ele queria que a influência dele tinha tantos metros. Ele falou em metron, nunca tinha ouvido falar isso. Cada um tem o seu metron. E então cada um tem sua área de influência. Eu já havia escutado isso antes, mas não no sentido do terceiro, do segundo céu. Eu ouvia sobre o primeiro céu. Nossa, tem mais gente legal chegando ali. São Paulo, pessoal, salva de palmas. Uhul! Pati, né? Aí, ó, te enxerguei no escuro. Bem-vindos também o pessoal ali, o Clériton. Chegou atrasado, não estava em São Paulo, mas estava também longe, né? Estava lá, né, Sophie, morando lá longe. Obrigada, porque, nossa, cada vez que a gente vem de um bairro onde vocês moram, a gente fica impressionado com vocês. Sério, obrigado por isso. Vocês viajam. Eu tô em 5 minutos na CHF. Vocês vêm, nossa, dá uns 40 minutos, né? Isso quando vocês saem no horário. Que daí o trânsito, né, essas coisas. E aí, voltando, onde é que eu tava? No metro. E aí, ele trouxe essa realidade, eu pensei, é isso que estava acontecendo naquele dia. Eu tinha certeza que eu estava lutando numa outra dimensão, não sabia nem explicar. E obrigada, porque muitas vezes a gente também não precisa entender tudo, senão acho que a gente também não estaria mais tão são.
Mas a questão é que nós temos passado por lutas de céu e não de terra. Né? Se conscientize disso. Tome posse disso, porque você vai se tornar um pouco menos vulnerável e vai conseguir lutar de maneira correta. Temos uma luta para lutar, mas a questão é que ela não é de carne nem sangue. Jesus já nos ensinou isso, e você já deve ter pensado comigo por que Jesus não tirou Judas da mesa, né? Porque a luta não era contra ele. Jesus, ele nos ensina a amar os inimigos. Por quê? Porque eles não são o nosso problema, eles são carne e sangue, né? Então, nós temos várias histórias na Bíblia que falam, que nos exemplificam de um Jesus que sabia lutar a luta certa. Jesus, antes de ir para a cruz, venceu a cruz no Getsêmani. O que foi mais dolorido para Jesus? Orar ali, suar sangue, ou na hora que os soldados chegam e se entregar? Né? Você vê uma postura de Jesus, quando os soldados vêm, ele sabe, é a minha hora. Ele não reluta, ele não soa sangue, ele não ajoelha e fala, Deus, já tinha passado. A luta que ele precisava vencer, ele já tinha vencido, que ele diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Naquele momento ele já estava vencendo a cruz. Então, essa é a loucura que eu e você nós vivemos, né? Nós vencemos antes da batalha, nós podemos declarar e crer e receber antes de ver. E obrigada, porque essa é uma chave que apenas os filhos e aqueles que nascem de novo acessam. Não dá para você ter essa revelação com códigos, pagando, não dá. É só nascendo de novo. Então, por isso que o reino de Deus, ele é esse privilégio escondido. E ele está para os filhos de Deus. Eu queria ler com vocês, então, sobre a nossa luta. Efésios 6, 10, 24. Eu vou ler, são 14 versículos, se vocês puderem acompanhar comigo. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Só um minuto, Ala, você pode voltar um pouquinho? Achei interessante que essa semana eu tenho falado bastante sobre armadilha e descobri que tem essa palavra ali sobre o diabo, sobre ciladas. E uma das coisas que eu percebo como uma igreja madura, nós não temos armadilhas comuns, né? Por exemplo, vou colocar uma pessoa pelada dançando no seu quarto e você vai ficar tentado. Não, você já não... você vai até dar risada, vai pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Essa pessoa está doida, chama o cara para a ambulância para pegar ela aqui, né? Mas as nossas ciladas, elas são artimanhas de Satanás e elas são pensadas. Não sei se você sabia disso, né? Mas Satanás, ele é um bom articulador, ele tem o seu exército para isso. E eu vejo que muitas vezes as ciladas da nossa vida, elas são ciladas de saber o tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Faz algum tempo que nós queremos fazer o Vitimarzu no Boqueirão. E não é engraçado quando você começa a orar e às vezes o mais difícil acontece, mas o mais fácil não acontece? É exatamente isso que aconteceu comigo e com o Cal. Nós tinha uma rua que passava lá, que era da prefeitura e que nunca passou. É um terreno que cabe tipo uns 30 carros. E o que aconteceu foi que o terreno do lado construiu uns 40 sobrados e eles foram obrigados a fazer um muro e liberar toda a parte da rua. E adivinha para quem que foi a parte da rua? Para nós. Daí a gente pensou, nossa, se a gente fizer o Vitimarzu, dá para parar 40 carros e tal. Ficamos tudo empolgado. Aí já liberou aquele espaço bonitinho. Aí achamos quem que cuida de um terreno? O nome é? Caseiro, Mas ele é mais que isso, assim. Ele é um jardineiro também. Ele é muitas coisas. Ele é um homem de Deus. É o mais difícil. Além de achar um cara, é um homem de Deus. Achamos o homem de Deus que cuidaria do lugar para nós. E cuidaria de um novo Vitimarzu Boqueirão. E além disso, nós reformamos, porque ele precisava morar decentemente. E aí a gente conseguiu reformar toda a parte dos fundos, que não aparece. Que está lá nos fundos, reformamos o piso e o telhado e o banheiro. Quase eu que estava indo lá morar já.
E estava tudo certo. Então você viu Deus fazendo milagre ali, milagre lá. E aí você fala, agora é só começar. E adivinha? Daí não tem recurso. Aí você fica, Deus, não é possível. Você mostrou, você revelou, você cura lá, você chega lá e de repente na hora que é para entrar para jogar, não tem recurso. E eu e o Carl, a gente se olha e é muito legal assim que a gente não tem o costume de reclamar assim. É engraçado, né? Vocês podem dar risada. Mas eu não tenho o costume de verbalizar essa situação. Então eu estou falando assim para vocês, mas a gente não tem esse discurso. A gente entende o que Deus está fazendo e nós dois, a gente abaixa a cabeça e vai. E aí, nesse mesmo tempo, estava surgindo a igreja, a ideia da igreja em São José dos Pinhais. E aí eu e o Carl, a gente começou a parar para pensar. Se a gente tivesse empenhado no Boqueirão, no Vítima Azul, a gente não teria empenho para fazer a ignição para a igreja em São José dos Pinhais nascer. Aí você vê Deus fazendo um monte de milagre aqui e de repente Ele começa a fazer milagre lá. Aí você vai para lá e aí começa a pessoas virem atrás, a pessoas improváveis abrirem as portas para o São José dos Pinhais. O cara que devia ir na reunião, ele não pode, por isso eles chamam o chefão do marketing do shopping para estar nessa reunião. Estrategicamente foi ele que abriu as portas. Talvez se fosse outra pessoa não teria aberto as portas. Deus sabia disso. Isso foi orado, foi planejado pelo Espírito Santo. E aí de repente você começa a focar aqui. Eu falei, cara, olha que interessante. Se a gente tivesse focado lá, a gente não conseguiria focar aqui. E por que eu digo que isso é uma cilada? Porque essa é uma cilada. As ciladas na vida de uma igreja madura é discernir tempo. Isso é uma cilada. Porque se eu estou aqui, e estou aqui nos milagres que Jesus está fazendo, e desprezo aquilo ali, então Jesus ele dá uma pausa aqui, eu fico indignada, né? Fico pensando, enfiei dinheiro lá no buraco, né? Você pensa assim, tá indo escoando, né? E não, Jesus estava dando atenção para pessoas que precisavam nascer de novo. E eu e o Carl somos pessoas limitadas. Ele sabe que a gente não consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu queria dar essa pausa para você entender que ciladas são muito mais... como é que eu posso dizer? Não são tão descaradas. Não são tão óbvias. A gente precisa ter discernimento. Então, continuando para o 12, obrigada, Aleph. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, por causa dessas lutas, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Eu achei interessante porque a armadura, nessa figura, ela tem mais um aspecto de parado do que de uma ação. Ela fala de uma armadura que você veste para resistência, ou seja, você fica firme, e permanência, para você permanecer depois de terem feito tudo o que eu pensei, né? Ter lutado, né? Próximo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Volta um pouquinho, Aleph. Essa imagem, eu acho interessante você pensar num inimigo que tem uma seta que inflama, né? Uma seta que inflama, o problema não é nem a seta, é ela inflamar, né? Então você joga uma seta que inflama, ela consegue fazer tudo pegar fogo, mas o negócio era um negócio assim pequeno, né? Mais uma vez, as ciladas como coisas pequenas. E como eu e você temos que ter o discernimento de olhar para uma terra queimando inteira e você pegar e só apontar com a fé, apontar a seta e tirar, e você vê tudo aquilo que parecia tão difícil de apagar sendo apagado de uma hora para outra. Esse é o poder da fé que você carrega. Você pode apagar todas as setas
Coisas pequenas que chegaram, mas que inflamaram, que foram enviadas do maligno. Próximo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Mais uma vez, uma oração que você faz o tempo inteiro. Não é uma oração que você consegue ficar no quarto fechado. Senão você ia virar um... Quem que faz isso? Um monge. Você seria um monge trancado, né? Porque o monge ainda dá uma saidinha. Com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem. Né? Mais uma vez, 2 características mais passivas aos nossos olhos na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, informará tudo a vocês, para que também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Amém? Por aqui. Então, nesse texto, nessa sequência de texto, nós vemos qual é a nossa luta e como nós lutamos ela. Por que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades? Então, somos contra principados, repita comigo, contra principados. Repita depois de mim, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é interessante porque existem coisas que a Bíblia fala de bestialidades, né? E hoje a bestialidade, ela tomou forma de respeito próximo. E aí como é que você consegue ser contra algo sem ser contra alguém, né? É porque existe realmente uma hoste espiritual da maldade nos lugares celestiais influenciando pessoas a fazerem coisas, bestialidades, como diz a palavra de Deus. E é isso que nós precisamos nos posicionar contra essas coisas. Então, nunca contra as pessoas, mas contra essas coisas. Que a gente chama de coisa porque nem gente é, né? Como lutamos contra o que não vemos? Como lutamos contra o que não enxergamos? Estabelecendo o reino, levando a mensagem do reino, carregando a revelação do reino. Então essa é uma mentalidade conhecida de nós. Nós, quando manifestamos um reino, automaticamente nós estamos trazendo luz. E a luz, o que ela faz com as trevas? Ela dissipa as trevas. Então é uma forma muito higiênica, né? O Espírito Santo muito higiênico. A gente fala sobre a graça da garça, né? Você está na lama, mas você não suja uma pena. Então essa é a nossa graça. Essa é a maneira higiênica de como Deus pensou para a gente ser, então, contra tudo isso, né? Porque nós não fomos contra tudo isso saindo na mão, porque nessa luta terrena, ela já foi vencida. Então, a nossa luta, ela é de cima para baixo. Ela é assentado com Cristo Jesus, reinando com Ele, amém? Usando, então, da nossa autoridade. A única forma que Jesus pode estar debaixo do seu pé e do meu pé é quando a gente está lá em cima, né? Não aqui embaixo, não saindo no ringue, muito menos nos curvando a Ele. Não, nós usamos das palavras para reinar. Nós usamos das obras da luz para dissipar as obras das trevas. Precisamos então resistir no dia mau. Dia mau não é quando você, minha querida, acorda de TPM. Interessante que ele fala nesse texto sobre o dia mau. Para que você no dia mau resista. Que dia mau é esse? É o dia como eu me senti naquele dia num cinema onde eu não sabia de onde que cargas d'água. Eu estava me sentindo como eu estava me sentindo. Isso é um dia mau. Não é um dia mau porque a conta não foi paga, porque o boleto não foi pago. É um dia mau visto pela ótica espiritual.
né? Às vezes tá todo mundo celebrando, vamos dizer que a gente tá numa conferência bombando e o Espírito Santo olha e fala, cara, eles estão passando num dia mal. Né? Nos dias da conferência, eu e o Cal, meu Deus, a gente parecia umas ameba em casa. E os pastores preletores perguntando, qual que foi, como que tá, como vocês estão se sentindo, como que tá a expectativa. E o Cal, tipo, eu olhando para ele, meu Deus, a gente não era assim uma batalha, uma loucura. Mas estava tudo em ordem. Olhando a olho nu, estava tudo em paz. Pessoas estavam sendo transformadas, mas havia uma batalha acontecendo que nós não conseguíamos entender, muitas vezes enxergar. Então a nossa posição é Tiago 4:7. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então quando nós vemos um texto como esse, achei muito legal que você consegue identificar as armas que estão sendo usadas. Dois tipos de categoria, eu vou dizer a armadura e você vai me dizer se ela é de proteção ou de ataque, tá bom? Então vou fazer uma interação aqui com vocês. Cinturão da verdade, proteção ou ataque? Couraça da justiça, proteção ou ataque? Calçado do evangelho da paz, proteção ou ataque? Público dividido. De novo, vai. Calçado do evangelho da paz, proteção ou ataque? Pro-ataque. O que as irmãs estão fazendo? O que foi? É ataque para vocês? Eu coloquei proteção porque eu fiquei imaginando o pezinho. Descalço é muito vulnerável. Pensa você numa guerra de pé descalço. Você vai lutar com o sapato. Assim. Tá, vamos deixar essas duas opções para vocês. A mãe bate com o chinelo. É verdade, com o sapato. Não sei como era o sapato de guerra. Devia ser um sapato que não dava para atacar na criança, né? Morria. Aí realmente vira uma arma de guerra. Eu coloquei proteção. Fé, que apaga os dardos inflamados do maligno. Ataque ou proteção? Coloquei ataque. Foi um ão ali. Capacete da salvação. Ataque ou proteção? Espírito, espada, palavra de Deus. Ataque ou proteção? Orando em todo tempo. Oração e súplica. Ataque ou proteção? Vigiando com perseverança e súplica a todos os santos. Ataque ou proteção? Vigiando, proteção, muito bem. Vocês passaram no teste, pessoal. O que eu acho muito legal é que o perfil dessa armadura, ela é tanto para resistência quanto para ataque. Eu não sei você, mas eu entendo que como igreja nós estamos muito bem protegidos. Nós caminhamos muito bem com a verdade, nós caminhamos muito bem com a justiça, nós caminhamos muito bem com o evangelho da paz, aos domingos principalmente, fica muito claro isso. O capacete da salvação, ainda mais claro, do nosso valor fundamental, o valor fundamental de Jesus. Vigiando com perseverança, súplica a todos os santos, né? Eu já achei meio ousado, né? Você falar que consegue suplicar a todos os santos. Mas depois que eu conheci minha sogra ela tem uma lista de oração com todas as wonders do grupo das girls. E nessa viagem indo para Foz do Iguaçu, ela falou: eu queria poder estar com a minha lista, Aline, porque eu quero saber o marido de cada uma delas que eu fico honrando. Porque a hora que chave canivete de carro perdida, retirar com o Douglas, né? Chave de canivete, proteção ou ataque? Eu sei, essa podia ter também, mas na época não era tão tecnológica. E olha que interessante, ela queria saber quem era o marido de vocês do grupo para poder orar, não só por vocês, Wonders, mas pelo... Então assim, eu acho que a minha sogra, ela está cumprindo esse negócio de suplicar a todos os santos, pelo menos se somos nós, está valendo já. Mas o que eu vejo da minha parte principal, né? Eu sou muito melhor em proteção do que ataque. Eu sou muito melhor em vigiar do que em atacar, em ser estrategicamente ativa
no reino espiritual mesmo, com discernimento. E eu creio que nessa noite nós estamos sendo encorajados a isso, encorajados a sair desse lugar de apenas proteção, entender que a nossa luta ela é contra algo que nós podemos ter atitude. Então vou repetir os elementos que exigem de nós ataque: fé, apagar dardos inflamados do maligno, né? Quando você chega com uma pessoa que vem com problemas para você, ela chega e você acha que vai ouvir um problema, mas no fundo daí de repente ela já contou a vida inteira dela, né? Daí você fica assim, você que é para trazer a luz, fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa se enfiou lá? Mas você não fala isso, você só pensa. Ou você pensa, não sei nem por onde começar, vamos orar aqui, né? E a alegria que eu quero te dar a usar a fé é entender que é um dardo. Que o que distrai você é o que inflama, mas é um dardinho, né? E esse é o poder do evangelho que eu e você nós carregamos. Nós temos o discernimento de tirar o espinho. Sabe quando a criança vem com o pé inteiro doendo e é um pontinho mísero, né, que está ali? E eu e você como igreja, nós somos estrategistas para aliviar a dor das pessoas. Não ache que é complicado. Não entre na onda de Satanás e comece a falar, meu Deus, quando que isso queimou? Como que você chegou até esse lugar? Você vai estar assustando a pessoa e você vai estar mais fomentando a inflamação das trevas do que apagando ela. Então a fé é essa alegria de você chegar e falar assim, é uma coisa só. Não, tá, eu sei que Satanás aumenta, faz, fofoca, mas no fundo, toda infiltração começa com uma gotinha, não é verdade? E o que nos assusta é a infiltração, ou bolor, ou fungo. E no fundo, a solução de Cristo sempre é algo simples e poderoso. Então isso é um ataque. Você apagar dardos inflamados do inimigo é atacar. Você está atacando no reino. Outra coisa é quando você usa a palavra de Deus, é um ataque, né? Jesus no deserto estava atacando o diabo com a palavra, né? Não estava usando pedras, mas estava em posição de ataque usando a palavra de Deus. Atacando, orando em todo o tempo. Eu tenho um costume de quando eu amo muito uma pessoa e ela passa por um problema, eu começo a me imaginar no lugar dela, né? Vamos dizer a Hannah lá. Hannah estava com uma questão na casa dela sobre o emprego, sobre a família, e ela estava numa situação onde ela precisava de discernimento. Eu estou dando exemplo, não foi o que eu fiz, mas eu olhei para ela e estou dando exemplo. Eu começo a pensar, agora eu sou a Hannah. Eu estou nessa situação, eu tenho essa habilidade, eu estou nessa empresa, a minha família está reagindo assim, como é que eu vou? E eu começo a pensar no lugar dessa pessoa, que revelação que eu preciso para entender e discernir aquilo que eu preciso discernir. Então eu já fiquei em posição de ataque por pessoas por 1 ano. Trazendo revelação, porque no fundo todo mundo tem justificativa para estar no buraco onde está. Né? Nosso próprio presidente, para agir como ele age, acreditem ou não, ele tem uma justificativa muito boa para agir assim. Porque essa é a realidade daquele que nos engana, ele traz mentiras. E uma mentira, você realmente acredita? E eu fico pensando qual que é a justificativa de um presidente como esse. É dizer, eu fui pobre um dia, eu sofri um dia. E sabe quando alguém não encontra cura para aquilo que a machuca, a gente cria um abismo do tamanho do inferno. Então, olhando para uma situação como a política no nosso país, independente para que lado que você esteja ou não, nós sabemos do histórico de muitas pessoas ali que nunca encontraram Jesus, nunca encontraram a cura. Tanto um presidente como o outro, dependendo como é o relacionamento deles com Deus, não sei. Mas no fundo eles têm justificativas para se posicionar dessa forma. Eles realmente acreditam que eles estão vivendo a sua verdade. E a sua verdade realmente eles estão vivendo, né? Porque eu sofri muito, agora eu posso ser assim. Agora eu posso gastar muito. Alguma justificativa nós sempre temos para não sair do lugar. Então, quando você está em posição de ataque, orando, se colocando
na brecha, como nós dizemos muitas vezes, é você estar trazendo a revelação do alto para o que você precisaria no lugar dessa pessoa, para sair desse lugar sabendo do histórico dela, sabendo do que ela passou, sabendo do abuso que ela sofreu, sabendo do pai que a pessoa não teve, sabendo do país onde ela cresceu, sabendo da circunstância. Isso não significa que essa pessoa é vítima, mas significa que você se importa a tal ponto da circunstância de alguém que você traz uma revelação pessoal para a vida dela. Não é uma revelação, é para todo mundo aí, vocês que apliquem do jeito que... Não, Jesus, ele era pessoal, e muito específico e muito íntimo com as pessoas. Muito específico, muito íntimo. Por isso que uma mulher que não sabia nem quantos maridos tinha, de repente estava evangelizando o mundo. Porque ele foi tão específico a ponto de mudar uma história para sempre. E eu e você temos esse mesmo poder de ataque, nos colocando no lugar das pessoas, pedindo revelação. O que essa pessoa precisa para sair desse entendimento? Já que a minha luta não é contra ela, mesmo que eu gostaria muito que fosse contra ela, que às vezes é mais fácil porque é visível, né? Você pode dar um soco, se vê a reação. Mas sabendo que Deus nos chama para essa luta, invisível muitas vezes, eu creio que a posição de ataque, de oração e súplica é uma questão de revelação. Né, eu sempre cito novamente a Tere no meio de nós, né? Como ela pega pessoas lá na salinha e a pessoa fala assim, depois que eu conversei com ela, nunca mais. Nossa, nunca mais é uma palavra muito forte, não é? É Jesus. E você vê que ela chega num lugar onde ela se importa com aquela criança, né? Que esses são os nossos problemas. Aquela criança que não teve atenção no dia que precisava. E ela chora por aquilo, e ela tipo assim, se olha para a Tere e fala, nossa Tere, mas nem era tanto assim, parece que você está até aumentando. Ela diz, não, eu sei que essa revelação nesse lugar vai te livrar de uma vez para sempre. Esse para sempre, eu sempre digo para os meus filhos, não fale isso. Sempre quando eles falam sempre, nunca falo isso aí, não existe, mas com Jesus é uma palavra que nós podemos usar. Então nossa posição de ataque é a fé que apaga esses dardos inflamados. Você é alguém que apaga uma floresta inteira de queimada, tirando um dardo inflamado. Posição de ataque da palavra de Deus e posição de ataque orando, vigiando em todo o tempo com oração e súplica. O alvo da oração para o próximo. Eu tenho mais 8 minutos e eu quero encorajar vocês. E muitas vezes quando nós temos uma palavra como essa, nós não nos identificamos de primeira como pessoas que não lutam. Eu tenho essa dificuldade porque a gente entra no modo crente, né? Daí a gente tá no modo aleluia, daí aqui tá tudo bem, né? Daí chega lá em casa, nossa, por que né? A palavra podia ter sido lá em casa, que daí dava para olhar e aplicar na hora, né? Porque às vezes a gente entra no modo bolha aqui, né? Mas uma das características de alguém que não está lutando e não está fugindo do mal é uma pessoa que está em posição de juiz. Então, uma característica de alguém que não está se opondo ao reino das trevas é uma pessoa que está em posição de juiz. E a palavra de Deus diz assim, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aí você já está entendendo, falou mal, a pessoa já está batalhando outra coisa, já não, tipo assim, você já faz assim, ó. Tipo, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tudo começa falando mal, né? E tudo termina a gente sendo juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, todas as vezes que você começar a falar mal, lembre-se que você está entrando num lugar de juiz. E isso não é para mim e para você. A nossa capacidade é de julgar não pessoas. Nós devemos sim julgar atitudes para quê? Para trazer revelação para esse lugar
miserável que essa pessoa entrou. Porque ela é fruto disso, ela é fruto de algo que aconteceu na vida dela. E segundo, quando nós nos tornamos juízes, ele continua o texto falando sobre uma outra forma que esse aspecto de juiz aparece. Ele fala assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos 1 ano, negociaremos e teremos lucro. Eu pensei, nossa, frase super comum, né? Os empresários que fazem expectativas, forecast, né? Para o próximo ano, previsão de lucro, né? Qual é a previsão de lucro, né? É muito engraçado que a gente tem isso lá na empresa que eu trabalho com a minha família. E daí a gente fica olhando aqueles números e dá risada, né? Porque é tudo fictício, né? Daí aí o meu irmão, depois ele quer corrigir o número fictício, que já era fictício, né? Mas enfim, coisa da empresa, né? Você já sabe. E aí, ele usa essa frase e diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E esse é um lugar que empresário não quer estar, né? Você não quer estar num lugar onde você depende de alguém outro para dizer que se você vai lucrar ou não. Mas como filhos, é uma alegria você ter a expectativa de uma colheita que sempre é diferente. Então não é a respeito de você controlar o futuro. É a respeito de você saber que à medida que você precisa para o amanhã, Deus vai trazer na sua vida. Então quando alguém entra num lugar de juiz sobre os outros, é provavelmente alguém que entra também em lugar de juiz sobre o futuro. Sobre o que o futuro vai dar para você. E olha que massa que a palavra de Deus fala aqui. Massa é da minha época. Vocês deviam falar: se o Senhor quiser, a gente vai viver ou vai fazer isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, que é uma palavra sobre gloriar-se. Vocês se gloriam das vossas arrogantes pretensões. Toda glória, toda essa jactância semelhante a essa é maligna. Olha que loucura. Ele está falando sobre uma pessoa que está prevendo previsão de lucro, como é que é? Está fazendo previsão de lucro da empresa. Não feche o entendimento. O pai que você serve é um pai de semeadura e colheita. E toda colheita é diferente uma da outra. E essa é a sua confiança que você está trabalhando com o seu sócio pai, que não é um chefe apenas. Então, nossa certeza dos nossos salários, né? Muitas vezes é aquilo que nos faz entrar nessa mentalidade de juiz, né? Não é o salário... Deus está dando a provisão através daquela pessoa, mas não é um lugar onde você se coloca num lugar de juiz do seu futuro. Quem conhece mais a Deus nas finanças, o CLT ou o empresário? Eu vou fazer uma briguinha boa aqui. Mas se você não entende que Deus está te dando o teu CLT, provavelmente a pessoa que é como é que é quando você não é CLT? Você é um... Nossa, eu entendi teólogo. Como é que é? Autônomo. Álogo. Você é um autônomo. Você tem mais essa sensação, né? A gente estava aqui com o Rames no briefing e ele falou assim: eu ponho meus brownies na minha cestinha. Eu falo: Deus, e agora, né? Esses dias ele estava postando que ele saiu para vender, daí estava chuva, daí ele orou, daí de repente saiu sol. E daí ele conseguiu, né? Mas ele falou assim: eu saio toda vez na expectativa do que Deus vai fazer. E eu creio que essa expectativa... que inclusive nós, CLT, quando eu digo que eu CLT, tem pessoas que dão risada, mas eu tenho carteira assinada, que nós, CLT, precisamos ter. Senão a gente passa a ser juiz. E a gente não tem esse lugar. Nós somos filhos do Pai. E nós temos um juiz, que é nosso Deus, e nós temos um advogado, que é Jesus, que não poderia existir melhor. Então, mais 2 minutos para terminar. Eu queria sobressalentar o último versículo de Efésios 6, se você puder, Alaf, voltar lá, que eu achei impressionante essa fala do 6:20. Efésios 6:20. Nós falamos muito sobre embaixador, né?
aqui somos os... O que está escrito aqui? Diplomatas, né? Embaixadores são aqueles que representam um outro reino, mas que estão aqui temporariamente. E olha, na minha versão está bem mais legal, tá? Mas depois eu vou ler para vocês. Pelo qual sou embaixador preso em correntes. Não sei o que você pensa quando você pensa no embaixador. Mas o embaixador, para mim, não é uma pessoa que tem esse tipo de situação. Né? Ele está preso, mas ele é um embaixador. E aí, o que você faz? Você é um embaixador preso. E aí ele pede uma oração. Olha o que ele fala. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. E o próximo, deixa eu ver se faz sentido ler o próximo. Meu Deus, o próximo é um espumante. Tíquico. Tá, não faz muito sentido. Volta lá, por gentileza, Alaf. Olha como diz no meu texto. Abre uma vez na tua versão, que provavelmente a tua versão é mais parecida com a minha. Olha o que ele diz nessa versão mais rústica que eu tenho aqui. Ele diz assim, se você quiser abrir, é bem legal, bem interessante. Porque eu vou fechar com isso. Efésios 6:20 diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias. Aqui ele fala da circunstância, não fala que ele está preso. Ali ele fala que ele está preso em correntes. Que não é mentira também, mas aqui ele fala sobre uma circunstância que ele estava sendo embaixador nas cadeias. E ele pede uma oração para que ele possa falar dele livremente, como me convém falar. Olha só que interessante, na política a gente vê sobre o direito de expressão, liberdade de expressão. Tem lutas que você pensa que é política, mas essa luta aqui já era uma luta antiga. Ele está falando, orem para que eu, permanecendo nele, eu tenha coragem de falar o que eu vim para falar. Então a oração que ele está pedindo logo após a armadura de todos os santos e a mim, ele diz, orem para que eu, como embaixador em cadeias, possa falar livremente. Ou seja, a sua circunstância, ela pode ser de cadeia. A sua circunstância é muito engraçado, né? Porque eu estava falando sobre uma circunstância onde eu estava me sentindo livre, mas eu estava guerreando. Mas existe uma outra circunstância onde você parece preso, mas você tem a palavra da liberdade na sua boca. Então é sobre você ter ousadia de ali onde Deus te colocou, independente se é em cadeia, se é no mercado de trabalho, é você ter a boca destravada e livre para poder falar a maior mensagem, a melhor mensagem que existe, que é a mensagem de Cristo. E essa mensagem não pode estar amarrada. Essa mensagem não pode estar amarrada. Ele diz que ele só é embaixador em cadeias. E ele fala que ele quer que vocês orem, e na minha versão diz assim: para que me seja dada, a fim de que eu abra a minha boca e saia a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Para que as pessoas notem o Evangelho onde nós estamos. E quando eu fechei os meus olhos espiritualmente pensando e vi a cena, o Espírito Santo me trouxe como se eu fosse essa pessoa que está ao lado de pessoas em cadeia. Onde eu visito um mercado que está em cadeia, onde eu visito um hospital que está em cadeia. Você vê pessoas acorrentadas. E o que não pode estar acorrentado é a sua boca. Mais uma vez, relembrando a nossa conferência Wonder sobre o poder da palavra. E nessa noite eu quero dizer que você é destravado na sua fala. E nessa noite nós queremos juntos, se você puder levantar comigo, queremos orar por isso. Essa oração feita em Efésios, ela é uma oração que continua a fala da armadura, que continua a fala sobre estratégia de guerra. E eu quero declarar, assim como você, como aconteceu comigo naquela manhã de cinema, onde eu fiz algo
impulsionada pelo Espírito, que eu jamais faria na minha natureza, na minha personalidade. Eu quero declarar essa mesma unção sobre você. E eu libero sobre essa igreja, sobre essa comunidade, a ousadia da liberdade que vocês já conheceram. Eu declaro que as cadeias estão em sua volta, mas você não está preso. Eu declaro você nessa hora livre. Você não é o ambiente de cadeias que você vê. Nós não somos o ambiente de cadeias da política, porque o ambiente nosso é o ambiente celestial. E nós carregamos e manifestamos a liberdade divina aonde nós estamos. Eu quero dizer, querido irmão e querida irmã, se você se acorrentou junto com a sua circunstância, eu quero dizer que você está livre e liberto em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Pai, destravado, Senhor, no reino dos céus, quando nós nos identificamos com essas cadeias, quando nós nos identificamos com essa frieza, e na verdade aquilo que nós fomos chamados para fazer era na verdade abrir a nossa boca. E essa é a importância da coragem que eu e você, nós precisamos ter. Repita comigo: CRI, por isso falei. CRI, por isso falei. Obrigada, Pai, porque o crer em nós cresce. Nessa hora o crer em nós cresce. E o fruto do crer é falar. O fruto do falar não é a sua capacidade, o seu curso, a sua bela comunicação. Eu declaro que esse entendimento agora destrava você para usar as suas palavras como elas foram chamadas à existência. Dentro de você já está toda a liberdade que você precisa para tirar as correntes daqueles que te cercam. Obrigada, Pai, por essa unção fresca. Obrigada porque nós não estamos distraídos lutando lutas que não são nossas, mas nós lutamos com graça e alegria as lutas que foram propostas para nós, porque nós sabemos que quando nós resistimos dessa forma, é o diabo que foge de nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aleluia, aleluia.